Ok, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre mudanças de estado físico ou transformações do estado físico. Acho que é mais comum vocês encontrarem, tá? Então, essa aula trata de transformações dos estados físicos da matéria, tá? Dos estados físicos. Vou colocar aqui, transformações dos estados físicos da matéria. Bom, nós já vimos em duas aulas anteriores, se você ainda não viu, é interessante que você volte os vídeos para assistir, que nós temos três estados físicos principais da matéria. Nós vimos tanto os estados físicos como os estados de agregação. Os estados físicos que nós estudamos, os principais que eu falei que nós iríamos utilizar, seriam o estado físico sólido, né? O estado físico líquido e o estado físico gasoso, tá? Então, nessa videoaula, né, ou nessa aula, nós vamos tentar criar uma espécie de mapa mental, não sei se isso vai dar certo, né? Mas nós vamos tentar criar pelo menos um mapa mental para a gente tentar identificar quais são os tipos de transformações que esses estados físicos podem ser submetidos, tá? Vai ficar muito claro para vocês quando a gente estiver vendo propriamente esse conteúdo, tá? Então vamos lá. Como eu falei, nós temos três estados físicos principais, que é o estado físico sólido, o estado físico líquido e o estado físico gasoso. O que acontece, pessoal? Um material, ele pode sofrer dois tipos de interferências que afetam o seu estado físico, tá? E eu vou anotar aqui quais são esses dois tipos de interferência que ele pode sofrer, tá? O primeiro tipo é o aquecimento, ou seja, você pode alterar o estado físico de um material, de um corpo, de um objeto, seja, da matéria em si, aquecendo ou resfriando, tá? Então, esses dois tipos de interferência que você pode ter no material em análise, podem transformar o estado físico do seu objeto em questão, tá? Então, assim, imaginem um corpo que está no estado sólido sendo aquecido, tá? E aí eu já vou dizendo aqui para vocês que, de acordo com o que vai sendo aquecido, tá? Ó, eu vou passar uma reta aqui, ó, e a gente vai chamar essa reta de aquecimento, tá? Isso aqui é quando aquece, aquecimento. Ou seja, quando nós temos um aquecimento, nós saímos do. Se você tem um material no estado sólido e aquecer ele, a tendência dele é ir para o estado líquido. É só você imaginar a água. Se você pegar a água em gelo, um cubo de gelo, se você esquentar o gelo, ele vai virar água líquida. Se você esquenta a água líquida, ela vira um gás, que é o vapor d'água. Então, de acordo com que você vai aquecendo o material, ele vai passando do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido e para o estado gasoso, tá? Então, estado sólido para o estado líquido para o gasoso. Quando você aquece, é isso que acontece, tá certo? Então, vamos lá. Imagine, pessoal, que você tem mesmo um cubo de gelo, vamos usar o cubo de gelo como exemplo, e você começou a aquecer esse cubo de gelo, tá? Quando esse cubinho de gelo começa a ser aquecido, ele vai virar um líquido, tá? E aí, essa transformação do estado sólido, que era o cubinho de gelo, para o líquido, que é a água líquida, ela possui, essa transformação possui um nome. O nome disso é fusão, tá? Fusão. Fusão é quando você está no estado sólido e vai para o estado líquido.
Ou seja, quando você aquece um sólido para que ele vire um líquido. Ok. Quando você tem um líquido, se você aquecer, ele vai virar um gás, tá? E o nome disso, a gente nomeia esse processo como um processo de vaporização, tá? Vaporização. Eu vou abrir um parêntese na vaporização, bem rápido, porque a vaporização ela pode se dar de três meios. Ela pode ser dada por meio de ebulição, que é quando há a formação de bolhas, de evaporação e de calefação. Em um outro vídeo, a gente vai falar melhor sobre isso, tá? Mas já deixar aqui para vocês que a vaporização pode ser dada em três formas: ebulição, evaporação, calefação. Ok, beleza. Então, quando eu tenho o estado sólido indo para o estado líquido, eu tenho fusão. Sim. Quando você tem estado líquido para o estado gasoso, você tem vaporização. Sim. Que pode ser dada por meio de ebulição, evaporação e calefação. Ok? São três processos que você vai entender em um outro vídeo. Muito simples. É só você imaginar isso sempre com a água. Mas lembrando que qualquer outro material pode acontecer isso também. Isso pode acontecer com o álcool, com o éter, ou confundi agora, né? Com o éter também, com éteres, né? Com o álcool, com a gasolina, com madeira, com, enfim, diversos materiais aí que possam estar nesses três estados físicos. Ok. Vou só apagar aqui para a gente organizar, porque esse material de ebulição, evaporação e calefação, vou falar em uma outra videoaula. Mas também é possível que um material saia do estado sólido e vá direto para o estado gasoso. Como assim? O que é sólido que não vira líquido? Não é que não vira líquido, ele passa direto, ele não sofre fusão, ele sofre um processo que é esse, quando a gente está no estado sólido, vai direto para o estado gasoso, processo que a gente chama de sublimação. Sublimação, tá? Sublimação é o nome que a gente vai dar quando sai do estado sólido direto para o estado gasoso. Exemplo, naftalina. A bolinha de naftalina que sua mãe, seu pai colocam no seu guarda-roupa para dar o cheirinho, você já viu, ou você já colocou aquela bolinha no seu guarda-roupa, e você por acaso já viu o líquido ali? Não. A bolinha de naftalina, de estado sólido, ela simplesmente vai soltando o cheiro, que é o estado gasoso dela, tá? Então, ali acontece uma sublimação, ou seja, é um material que sai direto do estado sólido e vai para o estado gasoso, tá? Vamos só apagar aqui para a gente fazer o sentido inverso da coisa. Porque isso aqui, pessoal, que a gente fez é o aquecimento. Mas é possível que a gente, como eu falei, tenha dois processos, que é o aquecimento, que interfere no estado físico, mas a gente também pode ter o resfriamento. Agora, nós vamos aprender como que se dá os nomes dos processos de mudança de estado físico quando a gente resfria um material, tá? Então, vamos lá. Imagine um gás, por exemplo, vapor d'água. Imagine você querer transformar o vapor d'água, aquela fumacinha que sobe na sua panela, em líquido novamente. Ou seja, transformar um gás em líquido. Esse processo seria esse aqui, ó. Sair do estado gasoso e ir para o estado líquido. Esse nome aqui, que a gente vai dar, será condensação. Tá? Condensação é o processo de transformar um gás em um líquido. Tá? Bem simples, né? E um líquido em um sólido é muito fácil. Imagina se você tem água líquida em um copo, tá? Você pega a água, coloca na geladeira lá para
para gelar, para pedrar, né, digamos assim, ou numa panela, numa garrafa. Como que se dá o nome desse processo? Líquido para o sólido. Nós vamos chamar de solidificação. Tá? Ok? Então, ó, quando a gente tem o resfriamento, a gente tem a condensação, que é sair do estado gasoso para o estado líquido, e a solidificação, que é sair do estado líquido para o estado sólido. Ok? Beleza. E a gente tinha falado antes sobre o processo de sair do estado sólido e ir direto para o estado gasoso, que seria a sublimação, tá? Eu citei o caso da naftalina lá. Se isso, por acaso, acontecer no contrário, ou seja, sair do estado gasoso direto para o estado sólido, a gente vai chamar isso de ressublimação, tá? Porque sublimação é quando você sai, sublimação é quando você sai do estado sólido direto para o gasoso. Se você sair do gasoso direto para o sólido, você vai chamar esse processo de ressublimação. Sublimação ou ressublimação. Bom, pessoal, essas são as transformações dos estados físicos da matéria. Fusão, sólido para o líquido. Vaporização, líquido para o gasoso. Esses dois processos tratam de aquecimento. Estado sólido direto para o estado gasoso, sublimação. Um aquecimento também. Estado gasoso direto para o estado sólido, ressublimação, processo de resfriamento. Condensação, estado gasoso para o estado líquido. Líquido para o sólido, solidificação, esses dois últimos processos, também processo de resfriamento, tá? Então, pessoal, essas são as transformações dos estados físicos da matéria, tá? Valeu, pessoal, até uma próxima aula.